A questão referente à maioridade penal é tratada na maioria dos países do mundo. E a idade em que se atinge a maioridade penal é muito variável nos países em geral. Há países que adotam a idade de 18 anos, e essa é a grande maioria. Há países que adotam a idade de 16 anos, 14 e até 10 anos, como na Inglaterra. No Brasil, existe forte discussão doutrinária e, sobretudo, de política criminal no sentido de reduzir a maioridade penal. Está tramitando no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, o projeto de emenda constitucional que pretende reduzir, em alguns casos, a idade em que se atinge a maioridade penal de 18 anos para 16 anos. Trata-se da PEC 33 de 2012. PEC 33 de 2012. Mas afinal, o que trata essa PEC 33 de 2012? O projeto de emenda constitucional 33 de 2012 pretende, entre outras coisas, alterar a maioridade penal de 18 anos para 16 anos. E isso em alguns casos, nos casos de crimes hediondos, aqueles crimes previstos no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e regulamentados no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. A PEC 33 de 2012 pretende alterar os artigos 129, inciso 1 da Constituição Federal e também o artigo 228. Ou seja, essa proposta de emenda constitucional tem o objetivo de criar um incidente de desconsideração da inimputabilidade do menor de 18 anos e maior de 16. Ou seja, um incidente que pretende demonstrar que o menor de 18 anos e maior de 16 anos, nos casos de crimes hediondos, de crimes graves, que ele tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Esse incidente de desconsideração da inimputabilidade penal será da atribuição privativa do Ministério Público. Mas, afinal, é possível ou não reduzir a maioridade penal? É possível que a menoridade penal possa persistir até uma idade menor? É o que vamos ver nesse vídeo. Mas antes de abordar as posições doutrinárias que pretendem ou não alterar esse importante instituto, que é o da menoridade penal, é forçoso compreender a maioridade penal no nosso ordenamento jurídico. A menoridade penal é uma causa de inimputabilidade penal, que adota o sistema biológico, o critério biológico, de modo que se presume, não admitindo prova em sentido contrário, que todos os menores de 18 anos não têm condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Presume-se, portanto, de forma absoluta, que todos os menores de 18 anos não podem ser considerados imputáveis. Essa inimputabilidade do menor de 18 anos está prevista no artigo 228 da Constituição Federal. Também decorre do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto 99.710 de 90. Decreto 99.710 de 90. Essa menoridade penal também está prevista no artigo 26 do Estatuto de Roma, que regulamenta o Tribunal Penal Internacional. O artigo 26 do Estatuto de Roma, que no Brasil foi promulgado por meio do Decreto 4.388 de 2002, prevê, basicamente, que não será da competência subsidiária complementar do TPI as condutas praticadas por menores de 18 anos. Essa questão referente à menoridade penal também está expressamente prevista no Código Penal.
O artigo 27 expressamente dispõe que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam à disposição da legislação especial. Essa legislação especial é a Lei 8.069 de 90, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos artigos 103 a 105, trata das questões referentes à inimputabilidade penal do menor de 18 anos. O artigo 104 do ECA prevê que todos os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Nesse sentido, o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, expressamente prevê que os maiores de 18 anos é que são imputáveis. No entanto, ele dispõe, no seu artigo 50, vê lá, artigo 50 do Decreto-Lei 1001 de 69, prevê que todos os menores de 18 anos são inimputáveis, mas que se ficar demonstrado que o maior de 16 anos tem discernimento para compreender o caráter ilícito do fato, poderá ser considerado imputável. Repito, no âmbito do Código Penal Militar, há disposição expressa que o maior de 16 anos poderá ser considerado imputável. Entendo particularmente, seguindo corrente doutrinária que é majoritária, que o artigo 50 do Código Penal Militar não foi, em absoluto, não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Portanto, ele não está apto a produzir efeitos jurídicos aqui no Brasil. Né? Essa menoridade penal deve ser levada em consideração no momento da conduta. É o que prevê o artigo 4º do Código Penal brasileiro. E esse dispositivo expressamente prevê que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Portanto, se o indivíduo tinha 17 anos no momento da conduta e o crime se consumou, ou melhor, o fato típico e antijurídico se consumou quando ele já tinha 18 anos, nos termos do artigo 4º do Código Penal brasileiro, deve ser considerado inimputável. Nesse sentido, os menores de 18 anos também gozam da possibilidade de outros benefícios. Na verdade, a doutrina faz referência ao que se chama de menoridade relativa, que decorre do artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Esse dispositivo prevê uma atenuante genérica, ou seja, há uma redução de pena se o agente tem menos de 21 anos e mais de 18 na data do fato. Aliás, o artigo 115, também do Código Penal, prevê expressamente que o cálculo da prescrição será diferente para os menores de 21 anos. Ou seja, o prazo da prescrição será contado da metade. Portanto, o nosso ordenamento jurídico já trata da questão do menor de 18 anos. E essa questão é tratada em inúmeros dispositivos legais. E, sobretudo, no próprio texto da Constituição Federal. A discussão que se vai trazer à baila é a possibilidade ou não da citada PEC 33 de 2012 ser aprovada. Será que ela pode, então, ser aprovada e reduzir de uma vez a maioridade penal? Vamos ver. Como nós vimos, tramita no Congresso Nacional a PEC 33 de 2012. A grande questão é possível ou não reduzir a idade da maioridade penal de 18 para 16 anos e fazê-lo nos termos do que se propõe a PEC 33 de 2012. Uma primeira posição vai dizer o seguinte: é possível sim reduzir a idade da maioridade penal de 18 para 16 anos. Haja vista que o artigo 228 da Constituição Federal não é, em absoluto, não é cláusula pétrea, ou seja, cláusula petrificada, que não poderia ser alterada jamais. E isso em decorrência do que prevê expressamente o artigo 60
parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição. Por quê? Esse dispositivo, basicamente, ele proíbe qualquer emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Portanto, o artigo 228 não está no rol das garantias individuais, que estão expressamente previstas e somente previstas no artigo 5º da Constituição Federal, que contempla lá 78 incisos e 4 parágrafos. Essa posição doutrinária defende a possibilidade jurídica da redução da maioridade penal. Alguns autores se colocam contra do ponto de vista criminológico, do ponto de vista da política criminal, mas defendem essa possibilidade no âmbito dogmático. Autores como o renomado professor Guilherme de Souza Nutti, o professor Miguel Reale Júnior, o professor Pedro Lenza e muitos outros. Há uma segunda corrente, semelhante a essa primeira, que vai dizer o seguinte: a questão referente à maioridade penal é cláusula pétrea, sim. O artigo 228, em razão do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que prevê que outros direitos e garantias individuais não serão excluídos, caso não estejam previstos nesse dispositivo, e que decorram de tratados de direitos humanos. Portanto, as cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais, podem decorrer de inúmeros outros dispositivos da Constituição e de tratados internacionais de direitos humanos. Mas essa posição vai dizer o seguinte: a abolição da maioridade penal é que seria inconstitucional, mas a possibilidade de reduzir, porque reduzindo não estaríamos abolindo a questão da maioridade penal. Essa posição é defendida também. Mas há uma segunda posição. Vejamos. Uma segunda posição vai dizer basicamente que o artigo 228 da Constituição Federal é cláusula pétrea e que não poderia ser objeto de emenda constitucional. E isso decorrendo do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que não exclui outros direitos e garantias individuais que estejam previstos pela Constituição e pelos tratados de direitos humanos. Essa posição também defende a impossibilidade em razão da vedação ou proibição do retrocesso, pois há tratado de direitos humanos que prevê expressamente a maioridade penal até os, ou melhor, a menoridade penal até os 18 anos de idade, conforme a Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, não poderia existir emenda tendente a abolir a menoridade penal para as pessoas que têm entre 16 e 18. Essa segunda posição vai dizer que para esses indivíduos que têm mais de 16 e menos de 18, há sim uma abolição de direito e garantia individual, que é o da maioridade penal. Essa posição é defendida por inúmeros autores renomados, como Dalmo Dallari, Flávia Piovesan, René Ariel Dotti, e é a posição que nós, com a devida vênia, concordamos, adotamos no nosso singelo Manual de Direito Penal, parte geral. Portanto, essa é a posição que adotamos. Mas será que ela deve prevalecer? Eu particularmente compreendo que existe grande probabilidade da PEC 33 de 2012 ser sim efetivamente aprovada no Congresso Nacional. No entanto, a dúvida persiste com relação a eventual posicionamento do Supremo Tribunal Federal em possível controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Haja vista que a Corte Suprema pode futuramente se posicionar a respeito da constitucionalidade ou não da PEC 33 de 2012. É verdade que a PEC 33 teve pelo menos o cuidado de, entre as outras disposições, regulamentar sim a possibilidade de que esses indivíduos, caso reduzida a maioridade penal,
cumpram a pena privativa de liberdade em estabelecimento diverso, em estabelecimento diferente daquele que é destinado aos maiores de 18 anos. Atualmente, como se sabe, nos termos dos artigos 112 e também 121 da Lei 8.069 de 90, o ECA, os menores de 18 anos que tenham praticado ato infracional mediante violência ou grave ameaça podem ser internados. E essa medida socioeducativa de internação poderá durar, no máximo, poderá durar apenas 3 anos. Veja que muitos indivíduos maiores de 18 anos, que condenados, por exemplo, por roubo, geralmente o crime mais praticado pelos menores infratores, que os maiores de 18 anos, caso condenados, e geralmente com emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal, terão uma pena que pode variar de 5 a 6 anos de reclusão. Mas esses indivíduos terão direito ao livramento condicional, à progressão de regime, etc. Já os menores infratores, que praticam ato infracional de roubo, por exemplo, terão que cumprir integralmente a medida socioeducativa de internação por 3 anos. Não haverá livramento condicional ou progressão de regime nesses casos de medida socioeducativa. Portanto, é de se pensar sim no cumprimento, em dar eficácia às disposições da Lei 8.069 de 90. O Brasil sequer deu eficácia às inúmeras disposições garantistas do ECA e já quer reduzir a maioridade penal, acreditando que com isso resolverá o problema da criminalidade juvenil. Nós discordamos com a devida vênia desse posicionamento de política criminal. De toda forma, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aproveitado as informações que trazemos e que fiquem maravilhosamente bem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe a sua curtida aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!